Eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 51 da apostila 4, referente ao assunto esqueleto, articulações e movimentos. Bom, para falarmos de esqueleto, articulações e movimentos, nós temos que falar de alguns componentes que fazem parte aí de todo esse processo. E um deles é o tecido ósseo, né, que corresponde também faz parte do esqueleto humano. Então, o que é o tecido ósseo? O tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, né? Então, nós já estudamos lá atrás os tipos de tecidos e lá nós poderíamos ver que o tecido conjuntivo tem vários tipos e um deles é o tecido conjuntivo ósseo, no qual as células ósseas encontram-se em uma matriz extracelular rica em colágeno. Então, o tecido conjuntivo, nós podemos contemplar que é um tecido onde tem muita substância intercelular, né? E várias células, como se fossem várias células boiando numa gelatina, numa grande gelatina, né? Que seria essa substância. E o tecido ósseo não é diferente. E essa substância intercelular, de acordo com a função do tecido, por exemplo, o sanguíneo, o ósseo, né? Ele tem uma determinada função, lógico. E aí, essa composição dessa substância intercelular vai depender da função da célula. Como o tecido esquelético, né, o tecido ósseo, que faz parte do esqueleto, ele tem uma função de sustentação, praticamente, né? Ele possui, então, muito colágeno, fosfato de cálcio, que vai dar aí uma firmeza, né? Vai dar uma rigidez, e íons, né? Então, esse é o principal constituinte do esqueleto. É o tecido ósseo, né? Que é um tecido conjuntivo rico em colágeno, fosfato de cálcio e íons. Quais seriam as funções desse tecido? Então, nós já falamos um pouquinho das funções, né? A sustentação, né? E além da sustentação, nós temos então um suporte para partes moles e proteção de órgãos vitais, como por exemplo a nossa caixa torácica, ela protege órgãos vitais como o coração e pulmão, assim como o crânio também protege o cérebro, né? Então, proteção, sustentação, a locomoção, enfim, né? Então, os movimentos todos que fazemos, né, em todas as partes do corpo, é o tecido ósseo que compõe o esqueleto, que permite que haja esse processo de locomoção, tá? E formação de células sanguíneas, né? Que nós temos a medula óssea vermelha, que é responsável pela produção de células sanguíneas, como leucócitos, hemácias, todas as células de defesa, eosinófilos, macrófagos, né, plaquetas, enfim. Então, ele também é responsável e também reservatório de cálcio, né, para o nosso organismo. Então, ele acaba sendo uma reserva, né, fazendo um armazenamento justamente porque esse cálcio, ele é cálcio dependente, né, ele depende desse cálcio. Então, o cálcio que sobra, ele armazena para não faltar na sua composição. O que seriam juntas e articulações? Bom, nós temos aí o conceito, né, de juntas ou articulações, que na verdade pode ser um nome ou outro, mas significa a mesma coisa. Então, é a região onde dois ou mais ossos se encontram. Se a gente for pelo nome junta, nós podemos associar a juntar um osso no outro, né? Então, é a região entre dois ou mais ossos se encontram, tendo como função a mobilidade e junção. Então, essa mobilidade de dobrar, por exemplo, os braços, dobrar as pernas, né? Dobrar os pés, o punho, tudo isso só é possível porque existe uma articulação.
porque senão nós não teríamos essa flexibilidade, né? Esse tipo de mobilidade. A gente teria movimentos muito limitados, né? Se tudo fosse muito rígido. Então, nós temos aí o encontro desses dois ossos, né? Que são as articulações que promovem aí uma maior mobilidade. E aí nós temos as cartilagens, porque esse osso se une ao outro através de alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa para juntar um osso no outro. Então, nós temos as cartilagens, então temos aí o encontro de dois ossos que é feito por cartilagem, né? E aí, quais são os tipos de articulações cartilaginosas? São aquelas em que o movimento é menor, né? Eu não tenho tanta amplitude do movimento. Então, como por exemplo, as vértebras, nós temos aí a coluna vertebral que fica nas nossas costas, né? E aí, cada ossinho da vértebra é ligado ao outro através de uma cartilagem, que a gente chama de disco. Vocês já ouviram falar de hérnia de disco? Pois bem, essa hérnia de disco nada mais é do que uma cartilagem, né, que fica entre um ossinho e outro, que acabou sendo esmagadinha. E aí, essa hérnia promove dores, né, locais, pode inflamar, porque um osso pode encostar no outro, porque essa vértebra, esse disco tá gasto, né? E com isso a limitação fica mais limitada. E aí, para aquelas articulações onde a gente precisa de um movimento mais ampliado, nós temos as articulações sinoviais, ou seja, são aquelas unidas por líquido sinovial. Essas juntas, elas permitem uma mobilidade maior. Então, por exemplo, o joelho e o cotovelo, a gente consegue rodar praticamente todo o braço, né? A gente consegue pular, a gente consegue rodar todo o nosso punho. E isso só é possível porque a gente tem esse líquido, né? Que permite o atrito entre um osso e outro, né? Se a gente tivesse cartilagem nesse lugar, o movimento ia ser muito limitado, porque a cartilagem é um pouco mais rígida. Esse líquido não, esse líquido é um líquido que permite, então, que um osso deslize sobre o outro e permite essa amplitude do movimento, tá? E os tendões e ligamentos? Bom, os tendões e ligamentos, eles são formados por tecido conjuntivo denso, que foi também um dos tipos de tecido conjuntivo já estudado. Eles também são ricos em colágeno, né, em fibras elásticas, fibras colágenas, né? E eles têm como funções a união de um músculo e osso. Então, a junta é encontro de um osso com outro. E o tendão e ligamento é a união do músculo com o osso, né? Por que o músculo precisa se ligar ao osso? Porque o músculo também faz parte do sistema muscular esquelético, né? Toda a movimentação é promovida aí, além do esqueleto, a gente tem o músculo que faz a contração e o relaxamento. Então, nós precisamos do músculo para articular aí o movimento. Então, o tendão, ele fixa o músculo no osso. Se esse tendão se rompe, esse músculo, ele se solta do osso. E aí, a gente tem aí uma perda de movimento, né? Porque aquele osso que é responsável por aquele movimento de determinado músculo, como ele não está mais conectado, aquele movimento, ele é perdido, tá? Então, tem que se repor, tem que fazer uma cirurgia. E a união de dois ossos também pode ser realizada por ligamentos. Então, além das cartilagens e também os líquidos sinoviais, nós temos aí alguns feixes que a gente chama de ligamento, que acabam unindo aí ossos, né? Para dar aí um reforço. Então, nós temos alguns ligamentos no corpo, como por exemplo no pé, onde nós temos muitos ossos pequenos, no joelho, né? Que suporta todo o nosso peso. Então, precisa ter um reforço extra, que nesse caso é o ligamento.
No caso de ruptura desse ligamento, a gente também, se teve uma ruptura total, é necessário se fazer cirurgia, porque a gente não consegue realizar determinados movimentos, uma vez que esse ligamento que ligava um osso no outro, junto com a articulação para promover um movimento, então sem esse ligamento a gente fica aí com um movimento bem limitado. Quais seriam as partes do esqueleto? Nós temos duas partes, a axial e a apendicular. A axial, ela corresponde ao crânio, coluna vertebral e caixa torácica, que compreende o externo, que é esse osso que fica no meio do peito, e as costelas. E o apendicular é a cintura escapular, que é o nossos ombros, né, de ombro a ombro, e os membros superiores, que são os braços e antebraço e mão, e a cintura pélvica é nosso quadril, e os membros inferiores, que são coxas, né, pernas e pés. Bom, aqui nós temos para ilustrar, né, o esqueleto. Então, nós temos aí o crânio, a mandíbula, temos vértebras cervicais. Depois, essas vértebras cervicais continuam, né, nas nossas costas com vértebras torácicas, lombares, né, elas vão descendo até chegar no osso sacro, que é o osso do bumbum, junto com o cóccix. Depois, a gente tem aí abaixo do pescoço a clavícula, que é a nossa saboneteira, né, que é esse osso aqui, que forma um buraquinho, né, no nosso braço. Temos também o manúbrio, a escápula, que é o osso de trás, quando a gente nada, a gente usa bastante ele. O externo, que é esse osso do meio, onde a gente faz a massagem cardíaca, né? Ele é uma referência para massagem cardíaca. As costelas, né, que protegem aí pulmão e coração. As costelas são ligadas também uma na outra por cartilagem. Nós temos aí membros superiores, o húmero, e no antebraço a una e o rádio. E nós temos aí as mãos com os ossos do carpo, metacarpo e falange, né? Lembrando que os ossos do carpo são ossinhos bem miudinhos que permitem todo esse movimento da mão. Depois nós temos aí a nossa cintura escapular, né? Que é o nosso quadril e pernas. E aí nós temos as pernas, temos o fêmur, depois nós temos a patela, que é o joelho, a tíbia e a fíbula, que é os ossos da perna, da panturrilha, e o tarso, metatarso e falange, que são os ossos do pé. Também possuem ossos pequenos para que a gente possa ter um movimento mais completo. Então, aí em azul, nessa ilustração, nós temos a divisão do esqueleto. Em rosa, o esqueleto é o axial, que é crânio, tórax, né, caixa torácica, e o tronco, né, que vai até quase lá no quadril. E o esqueleto apendicular, nós temos aí o quadril e membros inferiores, que são as pernas, e os membros superiores, que são os braços, e a escápula, né, que é ombro e ombro. E embaixo nós temos alguns tipos aí de articulação. Nós temos a sinartrose, que é uma articulação bem fibrosa, ela é imóvel, ela não permite movimento, que na verdade é a articulação que une ossos do crânio, porque o crânio não é uma coisa só, ele é dividido em algumas partes e que são ligadas entre elas. E quando o bebê nasce, essa cartilagem é maior, que são as famosas moleiras, né? Dá até pra gente pôr a mão e sentir. Conforme o crânio do bebê for crescendo e o cérebro se desenvolvendo, essas moleiras vão desaparecendo e vão ficando cada vez menores para unir um osso no outro. Depois nós temos a anfiartrose,
que é a articulação cartilaginosa, que é semimóvel. Então, ela permite movimentos, mas não são muito intensos. Então, nós temos como exemplo o quadril e as vértebras, que foi o que nós comentamos, né? Nós não temos tanta mobilidade no quadril, né? Nem nas nossas vértebras, nas costas. Eu não consigo girar, né? Por exemplo, 360 graus, como eu giro o punho, né? E a diartrose é a articulação sinovial, é aquela móvel, como eu tenho, por exemplo, o joelho, o cotovelo, né, os ossos do punho e do pé. Então, eu consigo aí fazer um movimento mais amplo, porque não tem cartilagem, tem líquido sinovial e ligamento. Aqui só para a gente lembrar como é que ocorre o movimento, né? Então, a gente tem aí uma placa motora e a junção neuromuscular. Então, o que é isso? É a junção da fibra muscular com a nervosa, porque para um movimento a gente precisa de esqueleto, músculo e sistema nervoso. Sem os três, o movimento não ocorre. Então, nós precisamos desses três componentes. Então, a placa motora, ela é uma junção entre a fibra muscular e a fibra nervosa. Então, eu tenho o osso, eu tenho o músculo ligado ao osso pelo tendão, e aí eu tenho a fibra nervosa nesse músculo, onde se dá o encontro do nervo com o músculo e permite desencadear contração muscular através de neurotransmissores. Então, como é que funciona o movimento? Nós temos aí movimentos voluntários, involuntários, que nós já estudamos anteriormente. Então, por exemplo, um movimento voluntário, ou seja, eu quero movimentar, eu simplesmente mando uma mensagem para o meu cérebro, dizendo que eu tenho que movimentar, por exemplo, um determinado membro. Esse cérebro compreende a mensagem e envia uma resposta de movimento para onde eu quero movimentar. E essa resposta é através de neurotransmissores, que são essas substâncias que vão sair do nervo e vão entrar no músculo, fazendo com que ele se contraia, né? Ou relaxe. E aí eu consigo realizar determinado movimento, né? Então, nós temos aí, ó, um músculo, onde eu tenho as terminações nervosas, aqui representada pelo axônio, né? E embaixo eu tenho a fibra muscular, esse axônio que libera aí substâncias, né? Que são os neurotransmissores, que fazem aí com que a célula se contraia ou se relaxe. E por fim, nós temos as alavancas do corpo humano. O que significa essas alavancas? As alavancas são movimentos mais brutos, né? Que o corpo possui, que na verdade tem um componente físico, né? Porque tem que ter aí uma certa resistência aplicada em determinado eixo e força, tá? Então, nós temos aí 3 tipos de alavanca do corpo humano: a interfixa, a interpotente e a interresistente. A primeira, a força e a resistência são aplicadas em lados opostos ao eixo. A vantagem mecânica pode ser maior, menor ou igual a 1. Então, nós temos aí um membro superior, né? E ele está puxando um peso. E nesse peso, ele tem a força e a resistência por lados opostos, né? Então, o braço está fazendo uma força, uma determinada força, e o antebraço outro tipo de força, né? Então, a força do braço, na verdade, é para cima, né? Ele está puxando. E a força do antebraço é para baixo, porque ele está puxando esse peso, enquanto o braço ele está suspendendo esse peso. Então, a força e a resistência são 2 movimentos opostos. Aqui na interpotente, nós temos uma resistência aplicada entre o eixo e a força. Então, a grande maioria das alavancas do corpo é interpotente. A vantagem mecânica é sempre menor que 1.
pois o braço de força é sempre menor que o braço de resistência. Então, nós temos aí um braço, e esse braço e antebraço, ele está fazendo um movimento de contração, ele não está puxando, ele está trazendo o antebraço para si, né? Então, ele está unindo o antebraço com o braço. Então, eu tenho o apoio, que seria o cotovelo, e eu estou trazendo determinada coisa, né? Determinado objeto, através do antebraço para o braço, né? Então, eu estou aí aplicando uma resistência entre o eixo e a força. Então, nós temos aí o apoio, que é o cotovelo, a resistência, que é para uma força oposta, é para baixo, e a força que eu estou fazendo para unir o antebraço ao braço, tá? Então, essa é a maioria da alavanca dos movimentos do corpo, certo? Onde eu tenho aí uma resistência aplicada ao eixo e à força. E a terceira é uma força aplicada entre o eixo e a resistência. Então, por exemplo, nós temos o pé. E o pé tem a base de apoio, eu tenho uma resistência, só que eu faço uma força, e essa força ela é aplicada na minha perna, né? Na região da panturrilha. Pode ver que essa panturrilha ela se contrai quando a gente anda, porque a força é dela, né? O pé serve de uma base de apoio e a panturrilha é que faz a força, né? E essa resistência é para baixo. Então, nós temos aí como tipo de alavanca interresistente o caminhar, por exemplo, né? Então, a vantagem mecânica é sempre maior que 1, pois o braço da força é sempre maior que o braço da resistência. Então, eu tenho um braço da força bem maior aí nesse caso, que é a panturrilha. Olha a extensão e a força que a panturrilha faz comparado com o pé, né? Na interpotente, elas são meio que equilibradas. E na interfixa, eu tenho aí elas aplicadas em lados opostos, mas elas têm aí a mesma intensidade. Bom, vocês têm a indicação dos exercícios adicionais para estarem fazendo e me entregando no e-mail destacado até a data destacada. Bons estudos e até a próxima.